até quanto a razão de custo-efetividade incremental, né, popularmente chamada de ICE, ela dá conta de refletir o real benefício de uma nova tecnologia, né? Então, esse, para quem não conhece, é o GRUDA, Grupo de Discussão em ATS, é um think tank, né? É um espaço sem nenhum objetivo comercial, que basicamente o Instituto Nacional de Cardiologia, o IFF, na pessoa da Márcia Pinto, e o FRJ, na pessoa da Nete Strasman, nós organizamos normalmente 2 grudas por ano e discutimos temas polêmicos, principalmente método. Quando a gente fazia presencial, era lá no Instituto Nacional de Traumatortopedia, e na parte da tarde a gente normalmente fazia um mini curso mais para iniciantes. Agora, infelizmente, a gente está durante a pandemia, né? Então a gente está se limitando a esse horário de discussão de manhã. Vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas pelo chat ou depois, quem quiser falar, quando acabar a apresentação, levanta a mão, que a ideia é que a gente possa discutir bastante. Vou pedir para todo mundo manter os microfones fechados durante a apresentação. Então, hoje nós vamos ter 2 convidados para a palestra. Ivan Zimmermann, professor da UNB, vai falar sobre Net Benefit, e o Carlos Magliano, aqui do NAT do INC, que vai falar sobre fronteira da eficiência. A debatedora é a professora Márcia Pinto, do IFF. Então, a palavra está com o Ivan, que eu queria começar agradecendo aí pela sua colaboração. Oi, bom dia. Eu que agradeço, tá? Sou da UNB, mas foi por 2 queridos anos aí do NAT CNC, né? Eu tive o prazer aí de evoluir aí com vocês. E é bacana estar fazendo parte dessa história aqui, ouvindo aí que já tem 7 anos, né, o grupo. E esses espaços são essenciais, né, para a gente trazer à tona conceitos, fundamentos, métodos, né, e não pensar um pouco fora da caixinha também na nossa rotina, o que a gente vem fazendo com as decisões de saúde. Essa discussão hoje aqui é quase que um journal club, né? Porque ela saiu de um editorial, a ideia de trazer aqui, né? E é bacana ver que já tem essa discussão há um tempo, né? Que a Márcia trouxe aí. Acho que vai ser enriquecedor a gente discutir depois. Mas a gente teve um editorial ano passado do Pharmacoeconomics, né? Uma revista importante aí na área, trazendo justamente esse título, né? Será que não está na hora de abandonar, né, a razão de custo-efetividade incremental? E aí a gente trouxe aqui para essa discussão. Então, eu vou trazer um pouco dessa ideia do que seria a alternativa à razão de custo-efetividade incremental. E aí o Carlos disse ontem para mim que ele vai conseguir me convencer aqui por que vale a pena continuar, né, com a ICE. Vamos ver se ele consegue derrubar aqui os argumentos do Maundey. Bom, gente, então, passando um pouquinho, né, começando aqui a gente não tem como falar sem antes lembrar aqui o que isso quer dizer com ICE, né, essa razão de custo-efetividade incremental. Nada mais que essa diferença entre custos, né, de um tratamento novo, eu tenho custo do tratamento novo e o custo do tratamento padrão, e eu tenho também associado aqui a efetividade desse tratamento novo e efetividade padrão. Então, essas 2 diferenças, né, de custo e de efetividade, que a gente vai tratar geralmente aqui em Quali, né, o ideal seria sempre tratar com esse desfecho, a gente tem uma razão de custo-efetividade. Aqui trouxe um exemplo só, chegando aos famosos reais por Quali, né, nesse caso aqui, por exemplo, algo um pouco acima de 12 mil reais por cada Quali, cada ano de vida ajustado pela qualidade. E esse é geralmente o padrão que a gente tem usado nas avaliações econômicas. Porém, ele tem alguns problemas práticos e alguns até conceituais. E era isso que esse editorial trouxe, né, para a nossa discussão. Eu vou tentar trazer aqui alguns pontos. Então, esse aqui eu acho que todo mundo que já
pegou uma avaliação econômica, já viu alguma decisão da Conitec, por exemplo, já se apropriou um pouco da ideia do que seria o ICER, né? Essa razão de custo-efetividade incremental. De qualquer forma, o Carlos vai trazer um pouco mais para vocês. E aí começa a primeira pergunta, né? Quando a gente tem essa ideia de incremento. O incremento em relação ao quê, né? A que comparador? E esse é o primeiro desafio, né? Porque quando a gente tem duas alternativas, isso fica tranquilo. É como eu fiz a conta aqui, facilmente você tem a ideia de que o incremento deveria ser o seu tratamento padrão. E o ICE tem uma expressão matemática que vai ser basicamente essa. Se a gente plotar o custo e a efetividade num gráfico aqui, no plano cartesiano, a inclinação dessa reta vai ser o nosso ICE, essa razão de custo-efetividade incremental. O problema é quando a gente começa a construir cenários com mais de duas alternativas. Para a gente conseguir fazer essa avaliação de uma forma realmente incremental, não basta fazer a comparação com um único tratamento, como se fosse o tratamento padrão aqui na origem, né? E eu faria o ICE de cada tecnologia comparado a ele. Nessa forma, eu não estou realmente vendo os incrementos de uma tecnologia em relação à outra. Estou sempre vendo em um padrão e isso pode ser enganoso às vezes. O problema é que quando eu tenho ICE, para eu conseguir fazer isso, eu preciso fazer um trabalho prévio de primeiro identificar tecnologias que a gente vai chamar de dominadas, que eu não deveria colocar aqui na minha proposta. E o Carlos vai falar disso com muito mais detalhe para vocês, como que seria esse passo a passo. Mas entendam por hora que é um passo a passo um pouquinho trabalhoso. Primeiro, tentar identificar essas tecnologias que eu nem deveria considerar na ideia de um ranking, né? Se eu quisesse fazer um ranking. E, de fato, eu não consigo propriamente um ranking, não consigo colocar elas de uma ordem absoluta em qual seria a tecnologia mais custo-efetiva. E aí, ok, mas aqui eu resolvo. É um trabalho, é um trabalhinho, mas eu resolvo. Se você usa aí algum software, né, para avaliação econômica, que nem o Triage, por exemplo, isso não é trabalho nenhum. Ele já faz para você essa ordenação. O problema chega em outras ferramentas que a gente usa na custo-efetividade, como, por exemplo, a curva de aceitabilidade. Se você usa o ICE, né, como seu parâmetro aqui de resultado, tranquilamente você consegue construir uma curva que te indique, a partir de vários limiares de disposição a pagar, em uma hipótese de você simular aí 1000 cenários, por exemplo, em qual percentual dos cenários determinada alternativa seria custo-efetiva e a partir de qual limiar a outra alternativa passa a ser custo-efetiva. O problema de quando você tem mais de uma alternativa é que o ICER ele é sempre comparado de forma pareada. Você sempre faz esse cálculo, né? Por mais que você tenha mais de uma alternativa, esse é o cálculo do ICER. Você vai ter sempre a comparação com uma tecnologia. Então, fica bem complicado aqui, para não dizer impossível, inviável você construir a curva de aceitabilidade baseado no ICER. Você não consegue tocar já uma ferramenta aqui que é extremamente importante. O próprio Triage, quando ele vai construir aqui essa curva, ele usa também a ideia do Net Benefit, que a gente vai discutir. Então, além de trabalho, né, além de um passo trabalhoso aqui para você tentar chegar no ranking, a gente tem algumas impossibilidades de construção da curva de aceitabilidade, que é uma ferramenta super interessante para você avaliar o grau da incerteza, né? Apesar da incerteza, né, numa disposição a pagar de $25.000, por exemplo, aqui seriam tratamentos de segunda linha no diabetes mellitus, né, o tipo 2, você chegaria aqui a essa decisão, essa seria a tecnologia mais custo-efetiva, se o seu limiar de disposição a pagar é aquele, em 100% dos casos, seria metformina, esfonil-ureia, acredito, né? Isso, exatamente aqui. Então não há incerteza, né? A incerteza é mínima, na verdade não existe incerteza nesse cenário de que essa é a tecnologia mais custo-efetiva. A partir de limiares superiores, você começa a dar um ganho maior de efetividade e pode haver uma inversão aqui de alguns cenários. Esse é só um exemplo, né? Um artigo que faz uso dessa curva de aceitabilidade, que é riquíssima para a discussão, no ponto de vista do quanto que a incerteza está implicando naquela decisão,
E vejam, ele faz não uso de duas estratégias, mas várias aqui, né? Você consegue colocar nesse parâmetro. E para isso a gente precisa abrir mão do ICE, né? E entrar na ideia do que é o net benefit, ou benefício líquido. Eu acabo usando vários termos em inglês aqui enfim, eu não consegui ver uma aplicação tão difundida, né? O ICE é um deles, não, é difícil falar RC, né? O ICE acaba saindo de uma forma mais natural, apesar de ser estrangeiro. Bom, se você entende o que é uma razão de custo-efetividade, não vai ser muito difícil entender o que é o net benefit. Fazendo uma dedução rapidinha aqui. Então, a razão de custo-efetividade, se a gente lembrar, era a diferença de custos e a diferença de efetividade. É isso aqui. E qual que seria um parâmetro de decisão? Se eu tenho ali uma ideia, um limiar, um nível, né? Alguma referência do quanto eu estou disposto a pagar. Por exemplo, se eu estou disposto a pagar R$ 10.000 por quali e o meu ICE, né, acaba em R$ 5.000 por quali, essa tecnologia está abaixo do limiar que eu estou disposto a pagar, então ela, pelo meu critério de decisão aqui baseado no limiar, ela seria custo efetiva. Então essa é a nossa regra de decisão baseado na razão de custo-efetividade e um parâmetro de referência aqui da disposição a pagar. Então, se eu trouxer para cá aquilo que eu falei para vocês, olha, o ICER é nada mais aqui que a diferença de custo e a diferença de efetividade, e isso precisa ser menor que a disposição a pagar, esse W aqui, e aí vai depender do cenário, do parâmetro, acho que isso, de novo, já teve um gruda sobre limiares, eu acho que pode ter mais aí que a gente ainda tem muito a discutir, né? Mas entrando aqui na ideia, seja algo próximo de um PIB per capita, por exemplo, do que está se comentando. Então, se isso é menor que esse limiar, a gente tem a ideia de que é custo efetivo. Então, se eu faço aqui uma álgebra básica, né, fazendo a multiplicação pelos dois lados aqui pela diferença de efetividade, se eu fizesse aqui, e eu cancelo aqui ó, a parte de cima e embaixo, vou ficar com essa conformação. Se eu faço só uma inversão aqui, trazendo para cá a diferença de custos, e para eu ter essa inversão eu tenho que mudar meu sinal também, né? De maior para menor. Com essa álgebra básica aqui, eu cheguei na forma do que a gente chama de Net Monetary Benefits, que é o benefício monetário líquido. Gente, a conta é essa. Ela parte do mesmo princípio, da mesma lógica da diferença de custo e diferença de efetividade. A diferença é que agora a gente está colocando em pauta aqui uma referência, um limiar de custo e efetividade. Eu posso fazer isso, eu fiz essa conta aqui, tentando isolar a ideia do custo, né? Depois vocês fazendo aqui o cancelamento, vocês vão ver que todas as unidades aqui acabam no final ficando em unidades monetárias. Eu poderia fazer uma álgebra muito parecida, e aí isolando não a unidade de custo, mas a unidade de efetividade. E aí no final eu teria o que a gente chama de benefício líquido em saúde, que é o Net Health Benefits. Então, esse resultado aqui vai ser, se eu estou trabalhando no Brasil, vai ser em reais, qual o benefício em reais, e esse vai ser o benefício em quali. Interpretação, o benefício líquido, saldo, se eu estou disposto a pagar X reais, e o que eu gasto com essa tecnologia é menos que isso, me sobra, o meu saldo é positivo, me sobram reais aqui, eu tenho um saldo líquido favorável. A mesma coisa aqui no Quali. Se eu estou disposto a pagar X reais e o benefício e a minha custo-efetividade que foi menor que isso, o saldo final vai ser positivo. Eu estou ganhando Qualis. Quantos Qualis? A interpretação vai ser simples. Né? Se eu tenho o benefício de 2 Qualis, é isso. Essa tecnologia, apesar apesar da nossa disposição a pagar e dos custos envolvidos, ela fornece 2 Qualis a mais para a nossa população. E no monetário é a mesma coisa. Se eu tenho um benefício líquido final de R$ 500, esse é o retorno que a gente tem com essa tecnologia. Ao final de todo o nosso modelo, do horizonte que for avaliado, o retorno aqui, o saldo, é de R$ 500. Então, apesar de ser um pouquinho mais complicado aqui entender de onde vem, né, do que quando comparado à razão de custo-efetividade, que eu acho que já está mais consolidada,
A interpretação ela é mais simples, é mais pragmática. É o que a gente espera. Quando você está investindo em qualquer bem, você espera o retorno, né? Você quer avaliar o quanto que vai te trazer de bem, seja de utilidade, né? De qualidade de vida, por exemplo, ou em custo mesmo. Estou investindo tanto em uma tecnologia, o que ela vai trazer de retorno para a sociedade? Mas não é esse o grande ponto aqui que faz a diferença, né, do benefício líquido em relação à razão de custo-efetividade. É uma diferença fundamental aqui. Opa, minha você está em processamento, tá? Opa, da matemática aqui. O que acontece? A diferença entre as razões de custo-efetividade médias não é o mesmo que a razão das diferenças, né? Isso aqui tem um sinal diferente aqui. Se eu fizer o custo de uma tecnologia T, no tratamento novo, e a efetividade dessa tecnologia, fazer essa divisão, né? A razão de custo e efetividade, e reduzir, subtrair do custo dessa tecnologia, porque eu vou chamar de padrão aqui, do tratamento C, do comparador, né? E a efetividade do comparador, isso é diferente de eu fazer a razão da diferença de custo e a diferença de efetividade, que aqui é o nosso ICER, né? Esse é o nosso ICER. Você lembra lá daquele meu primeiro slide, a diferença de custos e diferença de efetividade. Então, isso aqui não é o mesmo. A gente tem diferenças fundamentais aqui na matemática disso. Qual a implicação disso? Já vou mostrar, mas antes a gente precisa entender que no Net Benefits isso não acontece. A diferença entre o benefício de uma tecnologia e o benefício médio, né, da outra tecnologia, ao final é a mesma que a diferença incremental. E aí tem toda a dedução aqui. Deixa eu até sinalizei um ponto. Imagine aqui, esse é o Net Benefits o benefício líquido desse tratamento, do comparador. Que seria esse lambda que é uma sigla para o limiar. Lembre lá da fórmula, né? Do limiar. Aqui eu botei o willingness to pay, né? Vezes a efetividade menos o custo. Então, é isso que está aqui. O limiar vezes a efetividade menos o custo. Quando eu faço essa dedução aqui, seria a diferença incremental do net benefit. Ela vai ser, sim, equivalente. Eu fazer a soma, né? Ter o benefício médio de cada tecnologia e subtrair pelo benefício médio da tecnologia C, vai ser a mesma coisa que eu fazer a diferença incremental de cada uma dessas tecnologias. Qual que é a vantagem disso? Eu não preciso mais estabelecer logo de início qual que é o meu comparador, que é o que eu preciso aqui nesse caso do ICE. Para eu saber o benefício incremental, eu já tenho que saber quem que é o meu comparador, decidir previamente. No Net Benefit, não. Eu calculo o benefício de cada tecnologia, seja uma, duas, três, quatro, cinco, e ao final eu vejo qual é aquela que teve o maior benefício líquido, aquela que obteve mais qualis. E eu posso comparar com todas, qualquer uma delas, ranqueando, né? Realmente ranqueando, qual a tecnologia que traz mais retorno em quali, a segunda tecnologia mais retorno em quali, a quarta e assim por diante. Então, esse é o outro ponto de vista bem pragmático, né? E útil para a tomada de decisão do net benefit, uma questão matematicamente relacionada à origem, né, do cálculo, mas que que vai te permitir fazer uma curva de aceitabilidade, por exemplo, né? Eu até tinha colocado outro slide lá com o thumbs up. Deixa eu voltar. Porque o que acontece? Imagine agora que eu simulo os 1000 cenários que a gente costuma fazer aí na avaliação econômica. Eu vou trazer aqui três iterações, né? Que são três simulações, né, de 3 de 1000. E vamos considerar aqui que eu estou considerando a disposição a pagar de R$10.000. Nesse cenário aqui, nessa primeira iteração, eu tenho uma tecnologia que teve 5 qualis, retorno de 5 qualis, e um custo final de R$1.500. Então, fazendo a conta aqui do benefício líquido, né, monetário, eu tenho R$45.500. A outra tecnologia, a tecnologia B, nessa simulação, teve um benefício de 3 quali e um custo de R$12.500, chegando a um benefício
líquido final aqui de 17.500. E a terceira tecnologia, 4 Qualis, R$ 2.800, com benefício final aqui de 37 mil, quase 40 mil. E aí eu vou até quantas tecnologias tiver. Qual que seria a melhor opção desse cenário? Né? Essa pergunta que a gente teria que fazer. Ora, aquela que tiver o maior benefício, aquela que maximizar o nosso benefício, que seria aquela que teria o maior retorno aqui. Então, nesse caso, foi A. Eu faço isso com todas as outras iterações. Nesse caso aqui, a gente simulou, variou os parâmetros, né, que estavam disponíveis lá no modelo e agora o cenário mudou um pouco. Dentro dessa mudou, mas continua, né? Continua sendo o A aqui, o maior benefício. Vou fazendo isso até as 1000 iterações. Nesse caso aqui já é diferente. Nesse caso foi a tecnologia B. Pronto, eu tendo isso, a única pergunta que eu tenho que fazer para considerar o efeito da incerteza aqui na tomada de decisão é, de todas as N iterações, no caso 1000 aqui, em quantas delas, né? E aí uma proporção, a alternativa A é a melhor opção. Faça a mesma coisa depois para B. De quantas dessas 1000 iterações, a alternativa B foi a melhor opção? E assim por diante, até ter esse gráfico aqui, esse parâmetro aqui. E eu faço isso não para um limiar, né? Eu faço para uma escala grande aqui de limiar que é arbitrária e deve fazer sentido para o meu cenário, para o meu contexto, mas eu tenho essa mesma pergunta para todas as tecnologias. Se a minha disposição a pagar é 50 mil dólares, no caso, né? Não é nem dólares, acho que é dólar canadense. Não vou errar aqui, cara. Não vou me arriscar. Até esse cenário aqui, em 100% das iterações, essa era a melhor opção. Era a opção que tinha o maior benefício líquido, dado aquele limiar. Mas esse contexto vai mudando, depende da sua disposição a pagar. Por que fator você estaria disposto a pagar mais? Né? E aí tem os critérios. É uma situação que você está disposto a abrir mão da eficiência em alguma parte, né? Como o NICE discute, por exemplo, nas doenças de fim de vida, ele acaba dando um peso maior para o ganho de efetividade nesses casos. E a implicação disso é, no final, uma disposição a pagar maior. Então, esse contexto pode mudar nesse sentido. E aqui, depois de fazer isso, é muito simples, né, a construção desse gráfico. Importante, tendo dado, você consegue trabalhar com isso. Bom, e esse eu digo que esse seria o principal ponto. É uma questão, primeiro, de interpretação. A interpretação final, apesar de ser fácil entender de onde vem o ICE, a interpretação final, né, do benefício líquido, ela me parece mais clara. É o que a gente esperaria, né, quando você fala de um investimento, de uma alocação de recursos. Qual o retorno que você vai ter com aquela escolha em vez de fazer com outra, né, em vez de outra escolha. Mas também é uma questão prática aqui, para você conseguir ter essa ideia do impacto da incerteza nos vários limiares de disposição a pagar. Outros pontos aí que eu trouxe só um resumo, né, que aparece no editorial, e eu recomendo fortemente, né, quem tiver interesse aí, ler depois, de forma mais aprofundada, enfim, eu nem vou entrar nesse detalhe, vou deixar o Carlos apresentar para vocês, mas primeiro que esse ponto, para eu conseguir comparar as várias tecnologias, diferente do benefício líquido, que eu só teria que calcular o benefício médio de cada uma, de acordo com cada limiar, aqui eu preciso ter todo esse trabalho prévio, de ranquear as tecnologias, né, de acordo com a custo-efetividade delas, e aí retirando aquelas que foram dominadas, seja por uma dominância simples aqui ou dominância estendida. Dominância é aquele cenário em que eu tenho aqui, por exemplo, o C, né? Que é uma tecnologia que custa mais, é mais cara e é menos efetiva que outra já disponível aqui, né? Nesse nosso contexto. Então, eu nem deveria considerar a discussão dessa tecnologia quando eu estou falando de benefício, de custo-efetividade incremental. Outro ponto é que a interpretação do ICE, por incrível que pareça, é mais complexa, apesar do cálculo ser simples, e por vezes ela é enganosa, porque ela depende de um ponto simples, que é onde estão esses cenários, né? Onde estão dentro do nosso gráfico de custo-efetividade. Porque uma razão de custo-efetividade positiva, ela pode ser tanto uma tecnologia que apareceu aqui nesse quadrante, né? Onde eu tinha um custo maior e uma efetividade maior,
eu tenho uma tecnologia que é mais cara e aqui ela é mais efetiva, mas lembrando, né, ela é uma razão, a razão de custo-efetividade. Se eu dividir um número negativo por um negativo, eu vou ter uma custo-efetividade positiva. Então, se eu não der nenhuma outra informação e simplesmente falar para você que o ICE é de R$10.000 por quali, você não está pautado suficientemente para tomar uma decisão. Primeiro, você precisa saber de onde veio esse quali. Ele pode estar justamente em algum ponto desse quadrante aqui. E aí, é muito rara essa situação de a gente realmente ter que tomar uma decisão. Não que seja impossível, mas diferente desse cenário onde eu estou tentando decidir se nossa sociedade deveria estar disposta a pagar mais por X anos de vida com qualidade, esse cenário eu falo justamente o contrário. O quanto que a gente está disposto a deixar de ganhar em termos de efetividade para ter alguma redução aí de custo, né, entre as comparações. E esse não é um cenário muito interessante para se tomar decisão. Porém, é isso. Se eu simplesmente informar o valor do quali, você não tem, não está pautado suficientemente para tomar essa decisão. Diferente do net benefits. O valor de R$10.000 de net benefits, você sabe que é incremental. Ele foi um valor positivo. Se não for incremental, se não for um incremento, né, for uma redução, você vai ter o valor negativo aí em relação ao seu limiar. E pronto. Então, você tem essa escala clara, né? O net benefit vai do infinito aqui ao positivo e numa ordem lógica, para cima e para baixo. Diferente do ICE que precisa dessa consideração. Eu estou fazendo uma razão. Preciso saber o que está em cima e o que está embaixo. Eu acho que tinham outros pontos aqui que eu não vou me alongar, mas isso tem muito a ver com essa característica, né, da razão de custo-efetividade. Se eu simplesmente falo do ICE, né? O ICE aumentou ou diminuiu? Qual que é a conclusão? Depende, de novo, depende do que a gente está falando, de que comparador, né, que você está tratando. Começa por aí. Lembre-se que o ICE é sempre uma comparação pareada. Depende, o ICE diminuiu em relação ao quê? E diminuiu por quê? Ele teve uma queda de custos e efetividade? O que levou a chegar nesse valor? Eu não consigo ter uma decisão sem ter todo o domínio do cenário. Depois vem algumas questões mais pragmáticas também da relação da incerteza. Por eu ter aquela razão, né? Qual é o sentido de eu ter algum intervalo, né, de credibilidade ou na ideia do intervalo de confiança aqui? Primeiro que não vai fazer muito sentido, porque eu posso ter por mais que eu tivesse uma distribuição normal aqui dos resultados, né, pensando na média, dentro daquele ICE, se eu não sei onde está o quadrante, não é porque um ICE é sempre positivo que eu vou estar falando de um ganho incremental. Eu posso ter ali no meio as simulações que caíram aqui, né, nesse quadrante aqui, como esse contexto. Esse é um cenário bem complicado, né? A gente vê a situação de que eu tenho uma parcela em todos os quadrantes. Então, esse é um cenário complexo aqui para tomada de decisão, que não tenho todos os pontos simulados aqui na efetividade incremental, que é o que a gente esperaria, né? Quando você trabalha, que é um cenário mais comum, né? Mais esperado. Mas isso complica bastante. Então, e mesmo que eu conseguisse, né, calcular, depois se eu excluísse aqui, fizesse uma restrição, eu excluo aqueles cenários que não têm interesse para tomar decisão e fizesse um intervalo disso, né, qual que seria a interpretação prática, né? Eu sempre teria essa dificuldade. E aí outra questão que o Polden traz, que é difícil considerar pontos relacionados à equidade, né? Apesar de a gente ter essa ideia, né, do que o NICE comentou, que ele acaba dando um peso, que eu comentei sobre o NICE, que ele acaba dando um peso maior a tecnologias de fim de vida, por exemplo, né? Existem opções mais compreensíveis para o Net Benefits. Eu não vou entrar tanto em detalhe aqui, até porque a sugestão é do Polden, né? Então, às vezes pode ter um viés aqui defendendo aí a proposta dele. Mas, de fato, tem uma opção mais aplicável aqui para considerar questões de equidade, né? Algum peso relacionado à equidade. Bom, e aí o último ponto, né, que ele traz que é interessante, se o limiar for desconhecido, e aí é o que é a grande defesa, né, que
que contrapunha sempre o uso do net benefit, que a gente, para o net benefit, você precisa ter um limiar. E aí eu achei e assim, você não necessariamente, isso já não é verdade, você pode trabalhar com toda essa faixa aqui, que você não tem o limiar, né? Você claramente está dispondo aqui todas as tecnologias e uma vasta gama de limiares, e isso fica para tomada de decisão, né? O decisor que vai considerar se aquilo é viável ou não para o seu contexto. Primeiro, então, que não é verdade isso, não necessariamente você precisa ter um limiar fixo, você trabalha com uma gama, né, de limiares para sua decisão, mas vem um outro ponto que me faz questionar também, pensar sempre que a gente tem uma custo-efetividade e não tem essa decisão clara ainda do limiar, né? O quanto que, de fato, a avaliação econômica é útil para tomar a decisão, quanto que ela dá o suporte se você não tem um parâmetro do qual deveria ser o valor desejado, de quanto que aquela negociação poderia ser discutida, do quanto que aquilo vai além da nossa disponibilidade a pagar. E aí é essa frase que ele conclui, né, o artigo, trazendo um pouco desse ponto, né? Ok, o ICE pode ser calculado sem o limiar, isso não tem problema. Na fórmula a gente viu que em momento algum você traz a ideia de um limiar, a razão, a diferença de custo e diferença de efetividade, diferente do net benefits que você precisa ter um parâmetro, né, de referência. Mas o quanto que a gente consegue interpretar esse dado sem o limiar? E é essa a conclusão aqui do editorial, né, que é muito bacana, por que está na hora, né, de abandonar o ICE. E tem a ver com esse ponto da interpretação. Apesar de você conseguir calcular, a interpretação acaba sendo de pouco valor, se você não tem de fato alguma referência. Não que não possa ser, existem outras estratégias, você pode usar a ideia, acredito que Carlos vai falar um pouco da fronteira de eficiência também, a gente pode usar isso como parâmetro, né? Aí você tem um comparador com aqueles contextos de tecnologias que você está lidando já. Mas, fora esses contextos, tem de fato um parâmetro, uma ideia do que seria custo efetivo, ela acaba tendo pouco valor. Não é desprezível, mas eu vejo que o valor de uma avaliação econômica poderia ser muito maior se a gente tivesse essa discussão. Bom, gente, já passei aí, a previsão era de 20 minutos, e eu acho que eu vou passar aí para nosso próximo colega aí, né? Não sei quem, Márcia assume, como é que passa a nossa condução agora? Obrigado, Ivan. Agradecer a Marisa Santos, a Márcia Pinto pelo convite. Vou agora tentar defender o nosso ICER, esse senhor que há tanto tempo nos acompanha. Por que não está na hora de abandonar o ICER? Esse trabalho do Mike Polden é realmente muito interessante. Também baseei nele para essa apresentação, mas ele enfatiza algumas dificuldades para colocar essa ideia de abandonar o ICER de uma forma forte, provocativa. Eu vou tentar mostrar para vocês que o uso do ICER não é uma coisa tão complicada quanto ele apresenta. Afinal de contas, como já foi apresentado pelo Ivan, o ICER é uma conta muito simples, é a variação de custo sobre a variação de qualis. Próximo, Ivan, por favor. Então, quais seriam as vantagens do ICER? O Ivan apresentou vantagens do benefício líquido. Então, ele não precisa de limiar para ser calculado. Isso, num país como o Brasil, que não tem um limiar, é um dado interessante. É claro que ele vai precisar para ser interpretado. A gente tem uma tecnologia de R$100 mil por quali, R$1 milhão por quali. Isso você precisa definir qual é o seu limiar para saber se é custo efetivo ou não. Mas ele tem um uso já há muitos anos por várias agências em vários países e ele evita pôr, entre aspas, um preço na vida. Por quê? Quando você faz o net benefit, para você poder calcular, você tem que colocar um limiar. E esse limiar vai ser muito discutido, como já foi aqui no Gruda, vai ser muito discutido a aceitação disso no país. Próximo. Então,
fica muito claro que o ICER ele é muito simples de calcular quando a gente tem duas tecnologias. Aqui nesse gráfico, nesse exemplo, a gente tem uma disposição a pagar de R$50 mil por quali. Essa tecnologia B, ela, em relação a A, ela está custando 70 mil por quali, então, simplesmente, ela não seria custo efetivo, estaria acima da nossa disposição a pagar. Esse é o modelo clássico do ICER, muito simples. Próximo. Mas, realmente, existem alguns detalhes que nós temos que prestar atenção. Por exemplo, para um limiar de custo-efetividade de R$50 mil por quali, uma nova estratégia com ICER de R$25 mil por quali seria obrigatoriamente custo efetivo? Nós vamos ver que não. Aqui nós temos, quando ela é mais barata e ela reduz também a eficácia, ela vai ter um valor positivo. Menos com menos, como o Ivan disse, dá mais. Então, a lógica é o seguinte: se eu estou disposto a pagar 50 mil por quali, eu não aceitaria economizar 25 mil e perder um quali. Eu teria que ganhar mais para economizar esse quali. Então, 25 mil por quali não é, nesse exemplo, custo efetivo. A gente tem que sempre olhar qual quadrante o nosso resultado está aparecendo. Próximo. Uma nova estratégia com ICER negativo. Seria custo efetivo? Se o ICER deu negativo, estamos sempre economizando dinheiro? Próximo. Mais uma vez, a resposta é não. Mais uma vez, depende do quadrante. No exemplo A, à esquerda, nós temos essa opção B, onde ela está ganhando qualis, ela é mais eficaz e ela está reduzindo custos. Então, é aquele cenário que eu nunca vi na minha prática, onde uma nova tecnologia mais eficaz ela é mais barata do que a tecnologia atual. Isso daria um ICER negativo e seria, obviamente, custo efetivo. Ao contrário do exemplo B, onde nós temos uma tecnologia E, que ela está reduzindo a eficácia, uma eficácia negativa, e está aumentando o custo. Por que eu pagaria mais para algo menos eficaz? Não faz sentido. Mas só para destacar que um ICER negativo não necessariamente também é custo efetivo. Próximo. Mas, na prática, o que nós temos que analisar, então, é o quadrante, e a grande maioria das análises aparecem como essa que está destacando aí. A grande maioria das tecnologias, elas são mais caras e mais eficazes do que a tecnologia atual, e por isso é solicitada incorporação. Então, o Mike Poulden ele destaca as séries de dificuldades que o ICER pode proporcionar, mas que, na prática, a gente não costuma vivenciar essa dificuldade. A maioria aparece dessa maneira que está demonstrando para vocês, nesse quadrante superior direito, onde existe um aumento de custo e um aumento de qualidade, e nós precisamos definir o nosso limiar para definir se é custo efetivo ou não. Próximo. E esse é o grande tendão de Aquiles, segundo o Mike Poulden, do uso do ICER, que é para múltiplas tecnologias. E eu pretendo mostrar que não é complicada a análise. Ela é um pouco trabalhosa, sim, mas nada demais. Próximo. Então, o exemplo que ele traz são de tecnologias que ele chama de A, B, C até H, com diferentes custos e diferentes benefícios que foi medido em qualis. Como que nós fazemos para analisar com o ICER múltiplas tecnologias? Primeiro passo, nós vamos colocar em ordem de custo ou de quali essas tecnologias que estão agora em ordem alfabética. Então, vamos colocar em ordem de custo. Próximo, por favor. Pronto, agora a gente tem essas tecnologias com custo. Nós temos que a tecnologia A custando 600 mil, não está em ordem ainda. Custo 600 mil, 24 qualis. Passa o próximo, por favor. Isso, agora a gente vai colocar em ordem de custo. Então, a gente observa a mais barata, 100 mil, e a mais cara, 1.300.000. A primeira ofertando 6 qualis, a última 34 qualis. O que é uma tecnologia dominada?
É aquela tecnologia que, no caso desse exemplo, está destacado a IE, aonde nós observamos que ela tem um custo maior do que a tecnologia anterior, a letra D, e oferece menos quales. Então, por que eu pagaria 600 mil para obter 24 quales, se eu posso gastar 500 mil e obter 26 quales? Por que eu gastaria 700 para obter 20 quales, se com 500 eu obtenho 26? Então, as tecnologias A e E são ditas tecnologias dominadas e elas não devem ser consideradas no nosso cenário final, onde nós vamos fazer a nossa fronteira de eficiência. Próximo, por favor. Descartando aquelas duas tecnologias, A e E, que agora aparece ali com D de dominado, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o ICER entre alternativas adjacentes, excluídas com dominância estendida. O que significa isso? Eu vou comparar a tecnologia H com a F, a C com a H, a D com a C e assim por diante. Não podemos comparar as tecnologias todas com a F, que é a tecnologia mais barata. A gente compara com a tecnologia adjacente. Então, H em relação a F, 350 menos 100 mil, 250 mil. 8 menos 6 quales, 2 quales. 250 mil divididos por 2, 125 mil. Essa é a relação de custo-efetividade. Esse é o ICE. Vamos para a tecnologia seguinte, C. C em relação a H, 400 menos 350, 50 mil. 16 menos 8, 8 quales. Então, a gente divide 50 mil por 8 e observamos um valor de 6.250. Toda vez que nós temos um ICER seguinte menor que o ICER anterior, a gente está diante de uma tecnologia com dominância estendida. Então, se a gente tem um ICER da tecnologia H 125 mil e da C 6.250, o H está com dominância estendida. A mesma coisa acontece para a letra G, 125 mil de ICER em relação a E, e a tecnologia seguinte, a B, ela tem um ICER menor, 75 mil. Nós vamos excluir o H e o G. Qual é a lógica disso? Se nós combinarmos comprar 50% de F, 50% de C, nós vamos ter mais benefício do que se a gente comprar H. Eu vou comprar F e C. Eu vou gastar quanto? 500 mil. E vou obter quanto? 22 quales. Se eu comprasse 2H, eu ia gastar 700 mil e ia obter 16 quales. Então, é melhor gastar 500 mil e obter 22 do que gastar 700 mil e ganhar 16. Essa é a lógica. Para o G, a mesma coisa. A gente vai comprar um pouco do B e um pouco do D de dado, porque a A e E estão excluídas. Então, a gente vai gastar 500 mil no D, 1.300.000 no B. Nós vamos gastar 1.800.000. E vamos obter 26 mais 34, que dá 60 quales. 1.800.000, 60 quales. Se a gente comprar o G, duas do G, a gente vai gastar 2 milhões e vai obter 60 quales. Então, uma combinação de D e B, 1.800.000 para 60 quales, é melhor do que G, 2 milhões para os mesmos 60 quales. Essa é a lógica do que nós chamamos de dominância estendida. Então, a gente coloca em ordem, faz o ICER, exclui as alternativas de dominância estendida. Próximo, por favor. E agora? Agora a gente precisa recalcular o ICER e verificar se há novas dominâncias estendidas. Então, a H foi eliminada, o C será comparado agora em relação ao F. O F está com o NA porque ela é a primeira tecnologia, mais barata. Então, ela não é comparada com ninguém. Ela só serve de base. Então, a gente comparando C com F, 400 menos 100, 300. 16 menos 6, 10 quales. 300 por 10, nós temos 30 mil. E o D em relação ao C, nós temos 10 mil de ICER. Mais uma vez, a tecnologia seguinte tem um ICER inferior à tecnologia prévia. Por isso, o C também será excluído como uma tecnologia com dominância estendida. Próximo.
O que restou para a gente? Nós temos a tecnologia basal AF, AD e AB, cada um com seu respectivo ICER. O que nós devemos fazer agora? Agora nós podemos fazer a fronteira de eficiência. Próximo. A fronteira de eficiência ela será composta pelas retas entre as tecnologias que sobraram após todas as tecnologias dominadas ou com dominância estendida terem sido eliminadas. Então, como nós vimos nessa tabela da esquerda, nós temos três tecnologias que restaram, F, D e B, e ali elas estão no gráfico, F, D e B. As demais tecnologias elas foram eliminadas por dominância ou dominância estendida. Próximo. Agora eu vou abrir para a nossa discussão, comparando aqui, então, o gráfico da esquerda, que é o gráfico apresentado nesse trabalho do Polden de benefício líquido, que é bem interessante para ranquear tecnologias. Nesse gráfico dele, a gente observa que a tecnologia D de dado é a mais custo-efetiva, seguida da tecnologia A, seguida da tecnologia G, e por assim por diante. A gente faz a leitura da mais para menos custo-efetiva, da direita para a esquerda. Tá? Versus essa ideia da fronteira de eficiência, que tem sido recentemente utilizada na Coritec. Estamos agora abertos para perguntas, para debate. Como é que a gente vai fazer, Marisa? A Márcia vai comentar, Márcia né? vai comentar. Márcia Pinto. Passar a palavra para a Márcia, depois a gente tem 2 perguntas no chat, se alguém quiser encaminhar mais, fica à vontade. Bom dia a todos. Obrigada, Ivan. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo mundo que está aqui. Né? A gente tem 90 pessoas aqui na sala. Bom, eu vou tentar conduzir esse debate, mas não vou falar muito para dar oportunidade das pessoas que estão na sala falarem e a gente poder aproveitar o momento para discutir esse tema que é tão importante. Né? Bom, a ICER, eu vou falar ICER, tá, gente? Não vou falar no português, que fica mais fácil falar ICER do que falar RCEI. Tá hoje não, né? Já tem algum tempo o ICER está na berlinda, né? Como desfecho das avaliações econômicas. Se a gente pegar a literatura de 10 anos atrás, a gente vê que tem uma crítica, né, a esse desfecho dos estudos de custo-efetividade. Eu queria fiz algumas anotações, assim, a gente pode entrar na parte técnica, né, da conta, se faz a conta, se não faz a conta, como que vai fazer a conta, mas eu acho que tem outras questões adjacentes que são importantes também quando a gente está fazendo a discussão da fronteira de eficiência, do ICER e do Net Benefit. Né? O Net Benefit é uma análise que a gente faz que ela está totalmente relacionada na matemática financeira, né? Que é usado, por exemplo, para as empresas estimarem seus investimentos e tomar a decisão. E a gente está, há muito tempo, já se aplica ela em avaliação econômica. Eu digo o seguinte, eu acho que o ICER ele é igual o P da estatística. Né? Às vezes a gente se agarra no resultado do ICER como a gente se agarra no P da estatística, né? No P que eu digo no P-valor, né? Da significância. Então, eu elenquei alguns pontos aqui que eu acho que acredito que possa contribuir com o debate. Primeira questão de priorização, né? Quando a gente fala de priority setting, né? Qual que é eu vou contextualizar para o Brasil, tá? No SUS. Quando a gente define priorização no arcabouço legal da política de gestão de tecnologias e no arcabouço legal da incorporação de tecnologias no SUS, e também a gente posso falar também da saúde suplementar, quais são os critérios que estão definidos? Né? Os critérios que estão definidos é a gente atender as necessidades de saúde daquela população-alvo, é a gente incorporar tecnologias que levem à equidade, né? O Ivan falou sobre isso, que o Mark Paulding fala sobre isso, que tem uma discussão muito grande no NICE, né? Inclusive de priorizar com pesos diferentes doenças raras e tecnologias do fim da vida.
né? Isso para ele não leva à equidade, né? Isso no sistema inglês e numa sociedade como a britânica é uma discussão importante. Então, o que eu vejo, assim, o ICER no Brasil, ele é uma exigência. Ele pode estar, assim, pode ser o terceiro, né? Não sei, com o ranking de importância do ICER no Brasil, mas ele é uma exigência, né? Como é o impacto orçamentário, né? Mas o ICER, propriamente dito, ele tem sido uma exigência no critério de incorporação. E como o Ivan colocou, e o próprio Carlos colocou, e o Mark Paulden coloca, a gente não tem como interpretar o ICER, porque a gente não tem um limiar. Então, eu acho que isso já restringe um pouco o ICER como um driver importante de decisão. Não estou dizendo assim, a gente vai fazer um cálculo, o ICER dá R$500 mil por quali. Bom, aí já é interpretável, né? Isso é interpretável, né? Então, esse é o primeiro ponto. O ICER, na minha opinião, ele nunca foi assim, ele não tem sido um driver tão importante como outras características que a gente vê nos modelos econômicos para tomada de decisão, né? Estou falando de ICERs mais baixos, né? E os estudos de custo-efetividade, como o Ivan falou, e eu concordo com ele, são estudos trabalhosos, né, que demandam tempo, demandam muitos recursos, e a gente chega num ponto que a gente observa todas as limitações de interpretar uma curva de aceitabilidade. Acho que, como o Carlos falou, a gente olhar o plano de custo-efetividade, o plano cartesiano, é importante, mas, mesmo assim, não acho fácil interpretar as dispersões em várias análises, em vários estudos, né? As dispersões, às vezes, elas confundem o tomador de decisão, isso na minha opinião. E são esses pontos, basicamente, que eu selecionei para falar. Acho que a gente tem na mão o ICER e a fronteira, e a gente analisar o net benefit, né? A gente vai tomar uma decisão? Não, a gente não vai tomar uma decisão com o que é agora, nesse momento, porque a gente não tomou decisão nem de qual é o limiar de custo-efetividade, já que para as duas análises a gente precisaria de ter um limiar, mesmo que no net benefit a gente possa ter limiares dinâmicos, no limiar de custo-efetividade também a gente pode variar, né? Mas, nesse momento, acho que essa discussão aqui é para a gente trazer para o Brasil, para o nosso contexto, o que seria mais viável, não é? Sob o ponto de vista da tomada de decisão, lá no gestor, lá na ponta, para que ele possa realmente tomar essa decisão baseado num desfecho econômico válido, né? De fácil entendimento e transparente, mas que converse também com as questões de necessidades de saúde e de equidade. Então, eu vou agora... Acho que a gente tem perguntas, né, Marisa? Isso. Eu vou passar a primeira pergunta aí para quem quiser comentar. O problema de diversos comparadores não poderia ser resolvido adotando parâmetros para eleger o melhor comparador? Com certeza, um trabalho maior na avaliação de tecnologias. Quem gostaria de comentar? Eu acho que foi o que Carlos mostrou, né? Que não é que não é, isso, não é que é inviável, né? Você só tem mais trabalho, é mais trabalhoso ter que fazer todo esse escalonamento aí em relação a tecnologias dominadas, não dominadas, e fazer o incremento sempre em relação ao último mais custo-efetivo. Eu acho que é isso. Não é que não é inviável, mas é mais trabalhoso. Eu não sei, eu acho que assim, mesmo sendo trabalhoso, seria quase inviável fazer a curva de aceitabilidade. Você saber em cada cenário, a não ser que você fizesse antes essa construção, né, de todo o elenco, né? Igualmente como você fez aí para o gráfico. Aí depois dessa construção, aí sim partir para a curva de aceitabilidade. Quando no net benefit você só faz um cálculo e depois manipula aí as apresentações. Eu acho que ela é mais pragmática, né? Mas seria mais trabalhoso você saber qual o comparador deveria eleger.
Carlos quer comentar aí. Complementando, eu acho que alguns cenários não é simples você definir qual é o melhor comparador. Por exemplo, eu fiz um estudo com benefício líquido, fronteira de tecnologias diagnósticas para a doença coronariana. Qual que é o melhor comparador? Como é que você vai definir isso? São diferentes estratégias com diferentes capacidades de diagnóstico, diferentes acurácias. Como é que você define isso? Então, a gente precisa, muitas vezes, comparar múltiplas tecnologias com múltiplos testes diagnósticos ao mesmo tempo, ou nós precisamos, por exemplo, como foi publicado na Conitec, da artrite psoriática, nós temos vários remédios com uma eficácia próxima e a gente precisa colocar todos eles nessa análise. Não podemos simplesmente escolher um e fazer uma análise simples contra um, entre aspas, melhor comparador. Eu acho que esse exemplo também responde uma pergunta do André, né, que fala: a fronteira da eficiência é, de certa forma, um fator que faz ou fará diferença no avanço das avaliações de tecnologia. Então, a nossa experiência com esse primeiro caso, que foi até um modelo que o Ivan fez, né, da artrite, ela levou uma excelente negociação de preço. Se eu não me engano, o preço do novo medicamento, que era um medicamento interessante, mais seguro, foi reduzido em cerca de 70%, simplesmente a partir da elaboração da fronteira e mostrando que o preço que estava proposto para aquele paciente, para aquela tecnologia, estava muito acima das outras tecnologias já incorporadas, né? Então, essa é a importância de você olhar um cenário maior, né? Com frequência, a gente no SUS só tem um medicamento incorporado, então a gente tem essa tendência a fazer um modelo simples, comparando só com essa tecnologia já incorporada, né? Então, é importante, quando a gente tem outras coisas no mercado, colocar essas tecnologias na discussão. A próxima pergunta é da Fernanda. A questão da equidade aqui é fundamental. Uma vez temos apenas um limiar, você coloca todas as enfermidades e indivíduos no mesmo saco. Fim de vida é especial, já que a expectativa de vida é um componente no quali, assim como enfermidades fatais, com baixa sobrevida esperada, doenças raras graves, onde a fragilidade dos resultados impacta o ARICE. Podem comentar sobre isso? Oi, eu tinha visto antes a pergunta da Fernanda. Um abraço aí, Fernanda. Foi colega de ministério, depois da UNB, né? Trazendo sempre uma discussão rica. Eu acho que esse é um ponto essencial. É quase um novo gruda que a gente tem que fazer. Vocês têm que pensar aí, avaliar a possibilidade de considerar essa questão da equidade, né? Como é que a gente deveria tratar isso de uma forma correta, né? Mais apropriada. Eu acho que a gente deve logo evoluir para essa discussão, e eu não vejo outra saída a não ser considerar esse caso peculiar, realmente pensar nessas questões, nesses cenários, né, de vulnerabilidade, né, em relação à comparação, seja doença de fim de vida, seja doenças raras, como é que a gente trata, né? Eu acho que eu nem sou não sou mais apropriado a falar disso, não. Tanto Marisa quanto Márcia aí já discutem essa questão das doenças raras há muito tempo. Quem sabe vocês têm até mais para complementar aí, né, do que seria nesse cenário. Mas eu acho que é um ponto que a gente tem para discutir. Eu poderia fazer um comentário, assim, na prática, ainda não existe uma norma sobre isso, né? Embora a gente tenha avançado bastante na discussão, o Ivan fez um seminário lá grande, então um documento que vai ser publicado agora, mas ainda não é muito prescritivo, né? Ainda teria que alguns pontos serem decididos. Esse ponto das situações especiais do limiar, né, é um ponto importante. Na prática, o que nós fizemos recentemente? Por exemplo, na vacina do Covid, nós já trabalhamos com limiar menor, né, uma vez que
é um volume muito grande de compra, né? Então, é uma situação que é o oposto da doença rara, então nós trabalhamos com meio PIB, mesmo assim, algumas vacinas foram dominantes, né? Então, não estava lembrando nenhum exemplo na prática, teve esse exemplo, se eu não me engano, da vacina da AstraZeneca, foi dominante, mesmo com esse cenário de meio PIB, porque é uma doença muito cara e é um benefício muito grande da vacina. E o segundo exemplo, que é o contrário, era uma situação de fim de vida do TAV, que nós trabalhamos com um limiar maior de 3 PIBs per capita, e houve uma proposta de incorporação nesse valor do break-even point, né? Qual o valor que seria custo efetivo a 3 PIBs por capita. Né? Então, são situações na prática que a gente trabalhou, mas eu acho que o ideal é que realmente tivesse uma coisa mais combinada, né? Lógico que não é o único fator que vai levar à tomada de decisão, mas que não dependesse muito da opinião do parecerista. Hoje a gente vê uma liberdade muito grande e o parecerista meio que adota o limiar que ele acha mais correto, né? Não tem uma coisa muito normatizada, que não é bom, que acaba sendo injusto para algumas tecnologias. Márcia, você quer comentar em relação ao problema das doenças raras? Não, acho que é isso mesmo que vocês falaram. Fernanda, foi ótima essa colocação. Acho que realmente, como o Ivan sugeriu, pode ser um tema de um próximo Gruda. Aliás, quem quiser sugerir temas, fica à vontade aí no bate-papo, tá? Acho que a questão das doenças raras, ela tem vários aspectos que a gente também, como você disse, não tem que ficar só analisando o limiar, né? A gente tem que olhar a questão de faixa etária, né? Porque isso vai impactar num valor de quali, quando são medicamentos para as crianças. Então, assim, acho que a gente tem esse conjunto de análise, né? Ou pela Fronteira, pela ICER, que a gente teria, né, no caso, que tornar isso mais complexo ainda quando a gente vai separar em caixinhas, né? Para as tecnologias em geral, para as tecnologias de fim de vida e para as tecnologias para tratamento e diagnóstico de doenças raras. Não estou dizendo que não tenha que ter as caixinhas, né? Que a gente realmente tem que fazer análises diferenciadas, e como eu disse na minha fala, né? A gente tem que facilitar a tomada de decisão, né? Com base num desfecho econômico que seja transparente e que converse com questões de equidade, né? E acho que tanto as doenças raras como as tecnologias de fim de vida, elas trazem a questão de equidade de uma forma muito importante na discussão para o SUS, principalmente, inclusive por conta das restrições de orçamento que temos. Então, desfechos econômicos muito robustos são muito importantes para balizar, não para balizar, mas para conversar com outros parâmetros de decisão. Aproveitar para citar o exemplo aí da Inglaterra, né, que normatizou a avaliação das tecnologias que eles chamam altamente especializadas, basicamente medicamentos para doença rara, onde eles só dão um peso diferente quando você tem ganho de pelo menos 10 quales, né? Então, tem uma tabela, e aí claramente você tem que fazer sim, porque muitas pessoas dizem, não, você não faz custo-efetividade para doença rara. Isso não é verdade, você pode fazer, mas eles dão um peso e tem um valor diferente quando você claramente tem um ganho de quali. Eu acho que o grande problema das doenças raras é que muitas vezes você não tem informação, né, para poder calcular quali, né? Então a gente fica com evidências muito ruins e com pouca informação, sem mensuração de utilidade. É verdade. Isso é realmente um problema que a gente tem vivenciado quando vai fazer estudos, não só estudos de avaliação econômicas completas, com perspectiva do SUS, quando a gente vai fazer um estudo, por exemplo, de perspectiva do paciente, né? Custo para o paciente, para o cuidador, para a família,
a gente também esbarra em problemas de higiene, né? Então, realmente, eu acho assim, quando eu falei das caixinhas, eu acho que cada coisa tem que ser analisada com o devido cuidado. As raras com o seu devido cuidado, e não colocar tudo no mesmo saco, como alguém falou, né? Realmente a gente tem que separar e analisar de forma muito consciente, com base nos princípios de equidade, os princípios do SUS que a gente vê, os princípios da saúde em geral, né, de atendimento das necessidades dessa população, no sentido pleno do termo necessidade, né? Não é necessito disso ou daquilo, né? Mas no sentido pleno do que significa esse conceito de necessidade na literatura da saúde. O André queria perguntar, não sei se ele desistiu, que ele baixou a mão. André, se você quiser, pode entrar para perguntar. Enquanto o André pensa... Oi, Marisa. Então, pode falar. Sobre a fronteira de eficiência, eu sou meio enviesado para falar, porque foi o tema que a gente estava escolhido para a dissertação, né? Mas o que eu observei é que ela tem uma função, conforme o Carlos falou, né? Só para complementar, o que eu pesquisei, o que eu vi, é que alguns países, principalmente a França, eles dão uma importância a essa metodologia, né? Do cálculo da fronteira de eficiência. Me parece que os comparadores lá são facilmente identificados, e a questão dos custos também, né? Com isso, existe não é tudo que é feito essa análise de custo-efetividade com fronteira, mas até onde eu fui, quando é possível, existe isso está no próprio manual deles lá, econômico, né, da Autorité de Santé, né, da fronteira de eficiência, só para reforçar o argumento da importância da fronteira também, e o ICER, né, nessa discussão. Depois eu ajudo a responder aquelas outras perguntas. Bem, passando perguntas para o Ivan, né? Como comentado, uma das desvantagens do ICER seria a necessidade de comparador. Não entendi como isso se aplica ao net benefit. Quando ele é calculado, não seria necessário calcular uma diferença em relação ao comparador? Ivan? Perfeito. Vou aproveitar e emendar o comentário do André. Eu acho que assim, essa ideia de não se agarrar a um conceito único, né? A gente vai criar um limiar e vai usar um limiar só e assim por diante. Eu acho que a Marisa lembrou bem aí um exemplo que a gente usou a fronteira, né? E não só para negociação, a discussão só foi possível por causa da fronteira, porque se a gente fosse considerar a ideia de um limiar de um PIB per capita, nenhuma das tecnologias já incorporadas alcançaria esse incremento. Então, a fronteira também ela permite, em algum momento, né, por algum critério, algum benefício, a gente considerou que sim, a gente está disposto a pagar mais que um PIB per capita daquela tecnologia, dado o benefício dela. Foi em alguma decisão, algumas até anteriores à Conitec, outras posteriores. Mas a fronteira permitiu que a gente continuasse discutindo o benefício incremental com as tecnologias que a gente já tinha disponível. Um cenário onde um limiar único seria inviável, né? Não ia trazer. Eu acho que a pergunta ali sobre os comparadores é mais essa questão trabalhosa. Não sei quem é que perguntou, mas... Milene. O fato é que eu não preciso estabelecer o meu comparador na hora de calcular. Eu calculei o benefício de todos e no final eu faço essa comparação. Eu ranqueio, né? Entre os 5, 3, 10 comparadores que eu tiver. Se eu for fazer essa comparação ICER, eu tenho que fazer esse trabalho prévio, de saber contra quem que eu vou comparar e assim por diante, né? Eu acho que é mais... não é inviável, né? É mais trabalhoso. É só um passo a mais... Acho que o Carlos mostrou aqui esse passo a passo que deveria ser feito para ter essa noção de incremento, né, em relação a cada tecnologia. Milene, relembrando o que o Ivan falou, por que você não precisa de um comparador? Você só precisa de um limiar do benefício líquido. Pensa assim, eu estou disposto a pagar 100 mil por quali. Você tem uma tecnologia que te entrega 2 qualis, você estaria disposto a pagar
200 mil reais para aquela tecnologia. Se ela é uma tecnologia que custa 150 mil, você está tendo um benefício monetário líquido de 50 mil reais. Estou o tempo todo falando de uma única tecnologia, ela comparado com ela mesma, comparado com o linear que eu estou disposto a pagar. Por isso a gente não precisa do comparador, por isso a grande diferença e por isso essa exigência de um linear para o cálculo do benefício líquido. Essa é a grande diferença. A pergunta seguinte, ainda da Milene, com o net benefit, o limiar continua sendo necessário, pois é usado no cálculo. É totalmente necessário. Sem ter uma proposta de limiar, você pode até ter vários limiares, mas você tem que ter números para você, algebricamente, poder calcular o net benefit. Tá? Então, pois é usado no cálculo. Então, qual seria a vantagem em relação ao ICER quanto à disponibilidade ou não do limiar? Aí, Milene, no net benefit, você é obrigatório trabalhar com o número. No ICER, não. Você consegue calcular, fazer análise probabilística sem ter um limiar. O problema, como o Ivan falou, é a interpretação. Bem, tá bem, você tem uma nuvem de pontos que vai variar de um ICER de 50 mil por quali até 150 mil por quali. E aí? Isso é custo efetivo ou não? Né? Que é uma coisa que eu e a Márcia Pinto, nós temos batido muito na tecla, que o Brasil precisa ter um limiar para poder interpretar melhor e usar melhor os resultados das avaliações econômicas. Vocês querem comentar, Márcia, Ivan, Carlos? Contemplado por aqui. Posso comentar. Realmente, a gente faz essa defesa do limiar, Milene, justamente para até tornar a ICER, né, que, como a gente falou, é um critério de decisão, ainda que não seja o principal driver de decisão, a meu ver, né, da incorporação de tecnologias em saúde, a gente ter um ICER, né, para o Brasil, talvez qualificasse mais ainda o ICER como um desfecho importante na tomada de decisão. Tá? Agora tem umas perguntas aqui da Rosa, que ela falou que ela tinha que sair às 10 horas, mas que depois ela assistia a gravação, né? Então, já passando a informação da gravação, a gente faz uma pequena edição para tirar o comecinho, então, mais ou menos em uma semana, ela está disponível no YouTube, Mestrado, ATS e NC, tudo separadinho, é só vocês buscarem lá no YouTube e a gravação vai estar disponível, tá? Tem várias gravações de outros grudas, né? Então, a primeira pergunta dela, o Net Monetary Benefit é sempre representado para a quali. Algum impedimento técnico para a utilização de outros desfechos, Ivan? Opa. Não, qual que é a limitação, né? A gente não entrou em detalhes, mas quando você faz aquela dedução ali, se você colocar as unidades, é a unidade do que você está colocando lá que vai mandar. Por exemplo, a gente usando um limiar de recurso monetário por quali, ao final do benefício líquido em saúde, a sua unidade vai ser em quali. Se você utilizar um limiar por anos de vida, né? Anos de vida ganho, dependendo da qualidade, o seu benefício líquido em saúde vai ser em anos de vida. O detalhe é esse, eu não vi outros bons estudos aí trabalhando na definição limiar que não fossem anos de vida ganhos ou ajuste por qualidade de vida, né? Seja com quali ou seja lá na ideia do DALI. Eu não vi outros cenários além desse, então por isso que a gente acaba levando, não é um impedimento matemático aí, mas é a questão da prática, né, para decisão. Mas colocaria, se tivesse lá um limiar por Isso. por Aí vida ela salva. pergunta... Deixa eu só fazer um comentário com relação a isso rápido. Foi a Rose, né, que saiu, mas isso é importante que ela perguntou, porque a gente tem tecnologias que o quali ele é muito apropriado para calcular, né, para a gente chegar a ICER, né, e ele realmente responde ao que a gente está querendo, ele responde ao nosso pico.
né? Agora, a gente tem tecnologias que o qual ele não prediz mortalidade. Por exemplo, a gente trabalhar com teste diagnóstico é muito complicado. Às vezes, a gente eleger o quali como nosso desfecho principal, né? Então, realmente, quando a gente estiver fazendo uma análise de net benefit, a gente realmente tem que olhar se aquele desfecho que a gente vai usar, realmente ele vai predizer qualidade de vida, se ele vai predizer mortalidade. Então, essa é uma pergunta realmente bastante importante. A segunda pergunta da Rosa, Ivan, eu vou pedir para você dar uma lida e depois pedir para ela entrar em contato aí com a gente, né? Porque é uma pergunta mais longa, que ela fala uma possibilidade de usar desfechos negativos e fazer uma conta no Excel, tá? Então, acho que é meio complicado, não sei se você quer fazer alguma observação rápida, né? Mas é uma pergunta mais longa, que fica meio difícil para a gente discutir. Você quer comentar alguma coisa sobre usar desfechos negativos? Não, rapidamente, isso é um detalhe importante aí. Você tem que tomar cuidado quando vai usar isso, inclusive se você usa um software aí como o Triage, né, que facilita bastante a conta, mas ele não sabe se o desfecho é positivo ou negativo. Você tem que falar lá. Se você está trabalhando com ganhos por mortes a mais ou a menos, né? Se a direção é contrária do que deveria ser sua decisão, você tem que ir lá nas preferências do Triage e mudar isso, inverter, né? E aqui seria a mesma coisa, você tem que pensar isso na conta. Na hora que for fazer o Net Benefits, você tem que ter essa lógica que, na verdade, você quer reduzir, você não quer aumentar o número de mortes, você quer reduzir, né? O incremento é ruim nesse caso. Aí ela pode trabalhar aí com essa matemática também. É importante considerar isso sim. Tem um comentário do Bernardo, né, dizendo que não vê nenhuma dificuldade de usar uma opção ou outra, o problema é considerar qualquer medida como um único fator para decidir ou não a incorporação, né? Isso é muito importante, né? Mesmo nós já tivemos situação de tecnologias dominantes na avaliação econômica e que não foram incorporadas porque se considerou, por exemplo, que o arcabouço das evidências não era suficiente para garantir aquela eficácia que a gente utilizou no modelo econômico, tá? Então, no Brasil, a decisão não é tudo ou nada baseado no valor do Weiser ou do Net Benefit ou da fronteira, qualquer que seja o valor. Tem outros fatores, dificuldade logística, problemas de implementação, né, que são muito importantes num sistema como o sistema brasileiro, né? Eu acho que é muito legal. Agora que as gravações da Conitec estão ficando disponíveis, né, que as pessoas assistam para ela entender a complexidade da tomada de decisão, que não é uma coisa simples como as pessoas pensam, né? Tem um comentário da Fernanda que é muito difícil conseguir 10 qualis para uma doença rara, realmente, né? Então, é muito difícil mesmo, é muito difícil ter doenças raras com dados de utilidade qualificados, né? Então, é verdade, né? Então, só para colocar que é uma barreira bem alta que eles colocaram para dar o benefício máximo, né? Se eu não me engano, era peso 3 no quali. Aí tem uma pergunta do Ricardo, tá? Estava refletindo e ia perguntar na linha da Fernanda. Quando se tem vários limiares e se deseja comparar tecnologias de áreas diferentes, como vacina para Covid versus TAV, num cenário de priority setting, por exemplo, o uso do ICER que revela o preço por quali seria mais ou menos interessante que o Net Monetary Benefit, que esconde esse valor porque tem um limiar embutido na sua fórmula. Tá? Então, numa ideia de ranqueamento, tá? O que seria mais interessante trabalhar com o Net Monetary Benefit ou trabalhar com o ICER? Ivan e Carlos. Na minha opinião, seria o Net Benefit, porque você vai ter esse benefício em qualis, qual tecnologia que vai trazer mais qualis a partir do momento que você define a sua disposição a pagar. Qual o problema do ICER? Você vai depender do comparador. Esse valor do ICER depende do seu comparador. Se você arranja um comparador muito caro, o ICER vai reduzir. Se o seu comparador for barato, for placebo, o ICER vai subir.
Então, não daria para comparar assim, um com o outro. Já o Net Benefit, através desse ganho em qualis, daria para comparar. Então, aqui é mais um comentário, né, sobre o problema do ganho em quali para doenças raras, né, colocar mais uma vez que a avaliação econômica não é o único driver da decisão, né? Nós estamos numa decisão que deve entrar o filme essa semana, né, de incorporação da sonda Bottom, e que nós nem chegamos a calcular dado de ICER por quali, porque realmente não tinha evidências, e o plenário optou por recomendar a utilização da tecnologia. Tá? Então, existem outras coisas que vão compor o arcabouço da decisão. As pessoas entendem quando não tem, como não é aplicado o instrumento, né? Por exemplo, para crianças muito pequenas. Né? Então, isso aí é transmitido ao plenário, o plenário entende e é capaz de tomar decisão com outros elementos. Tá? E aí tem um comentário do Ricardo, né, quanto a essa questão do negativo, né, de, por exemplo, eventos a serem evitados, como crise epilética, que era o exemplo aqui da Rosa. Dá também para fazer matematicamente, colocar nos estados em que você quer evitar. Morte, por exemplo, ao invés de somar 1, você pode programar com a soma menos 1. No final, ele conseguirá calcular o ICER, apesar da efetividade ser negativa em ambas as alternativas. Bem, aí eu já vou passar aí para os comentários finais para a gente fazer o encerramento. Ivan. Não, só queria agradecer de novo, né, que consigam manter essa periodicidade do Gruda. Esses espaços aqui são essenciais para a gente evoluir, né? Pensar realmente no que a gente está fazendo e não ficar trabalhando como um robô. Porque logo vai ter um algoritmo aí que faz os modelos econômicos para a gente e a execução não vai ser o problema. Acho que a cabeça pensante aqui é que vai fazer a diferença. A gente vai ter que saber o que está acontecendo por trás. E foi muito bacana, hein? Tanto os comentários da plateia, da Márcia, Carlos, Marisa também, né, participando. Agradecer a todo mundo que dedicou um tempo aí. Agradecer também. Lembrei da pergunta do Quali, bem rápido. Esse artigo eu vou publicar por diagnóstico correto. É o Net Benefit, por diagnóstico correto, não tem a ver com Quali, o que acaba sendo uma crítica ao próprio artigo. O que significa um diagnóstico correto nesse cenário de doença coronariana? Então, eu até pensei em seguir além, mas a autora principal, a Patrícia, ela optou por apresentar, sim, o Net Benefit. É possível, mas dificulta a interpretação. Mas agradecer a discussão aqui do Gruda, é sempre muito enriquecedora. Um abraço a todos. Passar para a Márcia fazer o fechamento, dizer que a Vânia Canuto, a nossa presidente da Conitec, que estava aqui presente, mandou parabenizar vocês, os palestrantes. Márcia. Bom, gente, obrigada pela participação de todos, Ivan, Carlos, e todos que estão aqui, Vânia. Só gostaria de dizer que para a gente não perder, né, o passo dessa discussão, né? Acho que, como a Marisa falou e eu tinha comentado, a gente tem outros drivers, um conjunto de aspectos que realmente definem a incorporação, e o ICER, o Net Benefit, é mais um nesse pacote para auxiliar a tomada de decisão no Brasil. Então, acho que a gente podia pensar, Marisa, em continuar fomentando essa discussão de desfechos econômicos, né, para que ele tenha também esses desfechos, eles tenham também um protagonismo importante. A gente sabe que tem, né, porque o ICER está na berlinda, né, mas quando a gente olha o que está por trás do ICER, né, tudo que é feito para se chegar no ICER, que é um modelo econômico, e que aí a gente... o modelo econômico mostra, com seus parâmetros, uma aproximação muito importante do mundo real, né? Então, a gente valorizar o ICER, não só aquela fração que o Ivan mostrou no início da apresentação dele, mas tudo que está por trás
para a gente chegar ali, né? E quando a gente monta um modelo, por mais trabalhoso que chega, ele nos permite ter um entendimento do mundo real que é muito interessante, né? Tanto com questão de segurança, efetividade, de custo, e falo mais, né? De financiamento, né? Que a gente tem como interpretar financiamento através dos modelos também, né? Então, só queria agradecer e agradecer a presença de todos. Quem quiser sugerir aqui no bate-papo outros temas, né? Mas a minha ideia é a gente continuar nessa linha, né? A gente já vem discutindo limiar e agora a gente pode seguir também nessa discussão desses desfechos econômicos via ICER, Net Benefit. É isso. Obrigada a todos, gente. Tudo de bom. Fiquem com saúde. Obrigada. Bom dia para vocês. Tchau.